Segue a Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, irmãos. Muito obrigado aqui pelo louvor dos irmãos aí dos Tigres de Bengala. Glória a Deus pela vida de vocês. Irmãos, agora nós vamos ter uma palavra com o pastor Clésio Pena, lá de Jundiaí. Vamos chamá-lo aqui. Já falei para ele, deixa Deus te usar naquilo que o Senhor colocou no coração. Amém? Então, deixa Deus te usar, tá bom? Amém. Amém. Faz uma oração aí para mim, por favor. Vamos estar orando aqui, abençoando a vida do nosso querido. Pai, neste momento nós te louvamos e te agradecemos pela vida do nosso irmão Clésio. Que o Senhor realmente possa derramar a tua unção sobre as nossas vidas, através da vida dele. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa Deus te usar. Amém. Obrigado. Aleluia. Tem homem aqui? Então fica de pé, por favor. Bata na mão do homem lá em cima e diga para ele, graças a Deus, Deus fez um homem. Agora bata na mão de outros dois e diga, graças a Deus, Deus te fez um homem bonito, lindo, maravilhoso. Graças a Deus, Deus te fez um homem bonito, lindo e maravilhoso. Pode sentar, chega de beleza, chega de lindeza. Vocês se empolgam demais com a beleza, tá bom, graças a Deus. Muito bom estar aqui. Uma alegria, parabéns à organização do encontro, pela iniciativa. Muito mais parabéns pela coragem de me chamar aqui para ministrar. Não sei quem teve essa ideia, vai ser corajoso lá na China. Que Deus tenha piedade das nossas vidas. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você é homem mesmo. Eu queria fazer algo que eu nunca faço, mas eu vou fazer hoje. Você talvez não conheceu o seu pai. Por algum motivo ou outro. Talvez ele foi embora quando você era pequeno. Talvez ele faleceu, talvez morreu. Você não sabe quem é. Você não teve um pai. Talvez você tenha tido um pai ausente, ou grosso, bobo, mal orientado, não instruiu você. Talvez você tenha tido um pai que falou algo para você. Palavras ruins. Você não vai ser nada, você não vai dar nada. Você é um erro. Você é um bobo. Talvez alguém que mencionou alguma outra sentença sobre você foi um médico, um psiquiatra, psicólogo. Você tem a síndrome tal. E você, homem, passa a viver em cima dessa palavra que o seu pai falou, ou em cima da palavra que ele não falou, da falta da palavra, ou você passa a viver em cima dessa tal síndrome que o médico disse. A síndrome do homem feio. Tem tanta síndrome hoje, né? Eu não seria esse homem. A síndrome do homem feio. E aí você adota um comportamento baseado nessas palavras. Essa coisa que o médico disse, que o seu pai disse, ou que o seu pai não disse. Ei, presta atenção aqui, ó. Isso não é sentença. Isso não é definitivo.
Isso não é eterno. Isso não pode, não deve determinar quem você é. Entenderam? Ok. Quem aqui que o pai falou asneira para você? Levante a mão, por favor. Quem não conheceu o seu pai? Fica de pé, essas pessoas que eu for falando, por favor, desculpe envergonhar você. Fica de pé. Quem não conheceu o seu pai? Quem o pai falou alguma besteira? Quem o médico tentou fazer determinar quem você era, dar uma identidade para você, ou um psiquiatra? Mais alguém? Só vocês? Vem aqui na frente, por favor. Todos vocês que ficaram de pé. Vamos fazer algo bem rapidinho. Eu queria que vocês ficassem distância de 1 metro um do outro. Por favor. Cruzem os braços. Virem aqui para mim, todos vocês. Cruzem os braços, só para a gente definir quem é quem. Beleza, fica 1 metro um do outro. Vocês que são homens aí, que receberam boas palavras, venha cá, pelo menos 2 em cada um deles. Orem com ele. Diga para ele, você é homem. Deus te fez homem. Deus te fez grande. Deus te fez forte. Fique de braço cruzado para o homem saber quem é você que está esperando a oração. Você que conhece um desses homens, venha cá. Tem um homem aqui, ó, tem 2. Venha mais. Você que foi abençoado, você que foi bem abençoado. Ore por eles. Diga para ele que ele é homem. Dê um abraço nele, dê um beijo nele, incentive ele. E diga, isso não é definitivo. Deus tem uma nova história. Deus tem uma nova história na sua vida. Não se limite nesse diagnóstico. Não se limite nessa palavra. Deus te fez grande. Deus te fez homem. Deus te fez líder. Você pode sim viver diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um abração nele. Dê um beijo nele. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Desculpa expor você. Vamos lá. Podemos assentar. Quem está marcando o meu tempo é a partir de agora, viu, Hélio? Eu quero falar um pouco sobre legado. E não dá para falar sobre legado com você com esses sentimentos no coração. De que já existe algo pré-determinado que você tem que andar nessa linha, nesse trilho. Mas esse não é o trilho de Deus para a sua vida. Deus não é um Deus... Deus pede a nossa humildade, mas Ele é grande, Ele é soberano, Ele é capaz, Ele é poderoso. E Ele se importa sim com grandeza. A gente despreza pregação de prosperidade, mas a gente acaba menosprezando grandeza. E no livro Tesouro fala da grandeza, né? Alguém aqui falou que estudou não sei quantas turmas aí com o Tesouro. O Marcelo falou, no café da manhã. Grandeza. Deus falou para Davi, tirei você lá de trás da malhada, coloquei o seu nome entre os grandes. Não é competição, mas é que Deus quer sim fazer você grande. Por isso Ele te desenhou, te fez e por isso você está aqui. Então você não está aqui para ser um bobinho, um feinho, um nada. Você é homem. Deus, desculpa o verbo, aposta em você. Ele bota fé em você. E a minha teologia ou heresia é baseado na conversa de Deus com o diabo sobre Jó. Ei, feioso, venha cá. Isso tudo é a interpretação do texto. Você viu o meu servo, Jó? Você não consegue ver que Deus está tirando um coco do diabo naquela hora? Ei, você viu? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, você vai dançar, feinho. Eu falei que o filho da mulher pisar na sua cabeça, de repente é esse. Pode, tenta. Por 2 vezes Deus fala isso. E Deus fala isso sobre você também. Eu julgo você. Eu coloco você na minha régua e falo, está fora, está fora, está fora, está fora. Deus é seu pai. Tá bom, lindão? Então a gente não pode falar de legado, não pode falar de equilíbrio, sendo que você está desequilibrado no coração, aceitando que com você não. Com outro pode. Aquele Deus abençoa.
aquele ali é animado, aquele ali Deus fez assim, fez assado, mas comigo não. Eu sou menorzinho de uma casa pequenininha, do mais pobre de uma vilinha pobre. Não, lindão, você é de Deus. Então nós vamos partir da conversa daqui para frente de que você é lindão de Deus, tá bom? Não é competição não, mas somos todos lindos. Deus nos fez preciosos. Você é especial de Jesus. Logo, você pode sim construir um legado. Amanhã ou hoje, não sei, Fábio e o pai vão falar sobre legado, vão falar, talvez contar um pouco da história, e você vê aquilo e fala, é muito lindo, mas eu não posso. Eu estou longe, estou distante. Lindão, você pode sim. Você tem sim a sua história a ser construída. Ei, levanta, bora! Deus chegou para Gideão, fazendo coisa errada na hora errada, de medo. O Senhor é contigo, ó homem valente. Eu acho que ele deu um pulo para trás, falou, tem mais alguém aqui comigo? E eu não vi? É você, ei, é você, tá bom? Então o que é dito aqui não é para te condenar. Não é para você sair daqui e de novo falar, realmente eu não estou com nada, eu sou uma nhaca. Não! Você está aqui hoje para sair daqui motivado, acelerado, inspirado a ter uma vida diferente. Então um encontro desse para condenar pessoas? Nós não somos aqui agentes federais não, do governo para ficar botando culpa no seu ombro. Nós somos de Deus, você é de Deus. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É o que estamos fazendo aqui hoje. Vamos nos estimular, vamos nos ajudar e crescer. Falando em legado, abra aí comigo a sua Bíblia, em 2 Reis, por favor. Antes de ler, pode parar meu tempo aí de novo, velho. Eu moro lá na cidade de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí, para quem não sabe, é a maior cidade do país. Ela tem um bairro grande ao sul, chamado São Paulo, e um bairro do lado do norte, chamado Campinas. Então, Campinas e São Paulo fazem parte da grande Jundiaí, eu moro lá em Jundiaí. Estou lá há 10 anos, mas eu sou goiano do pé rachado e com muita alegria. Sou daqui, da cidade metrópole de Rubiataba. Tenho amigos aí de Rubiataba, levanta a mãozinha aí, tem um amigo aí meu desde que eram os menininhos. Fui criado aqui até os 17 anos, me converti aí. A conversão ainda não terminou, né? Ela está nesse processo ainda. Comecei a minha conversão em 80, com uma família de missionários americanos, a família Walker, e fui para São Paulo atrás desses caras e estou até hoje por lá, e há 20 e poucos anos conheci o DF, que juntou um radicalismo com umas coisas práticas, e é o que eu tenho tentado viver hoje. Então moro lá em Jundiaí, sou daqui de Goiás, venho todo ano para cá, 2, 3, às vezes até 4 vezes no ano, visitar meu papai, visitar amigos e familiares antigos. Sou casado com uma grande mulher, cheia de paciência. Eu sou instrumento de Deus para desenvolver a paciência na vida dela, graças a Deus por isso. Tenho 3 filhos lindos e maravilhosos, especiais, um show de bola. Tudo isso uma graça de Deus na nossa vida. Eu digo lá em São Paulo que eu saí daqui para lá estudar, né? Fui fazer faculdade. Então eu saí de Goiás para São Paulo para estudar e nunca mais voltei. Vai ser bobinho lá na China, né? Reprovado, reprovado, reprovado. Quando me der o diploma, eu volto embora para cá. Então, já estou vivendo em São Paulo desde 1990. Morei 1 ano aqui em Goiânia, aqui no setor que a gente tentou definir o nome ontem, que eu esqueci, perto do cemitério Santana. Estudei ali no Goiás com a 4. 1 ano só eu fiquei aqui, depois fui embora para Piracicaba, Araras e agora a metrópole Jundiaí. Que Deus te abençoe. Falando em legado, 2 Reis, preste atenção o que não é um legado. 2 Reis, a partir do versículo, capítulo 20, a partir do versículo 16. Aqui conta a história de um rei Ezequias. Esse rei estava doente, ia morrer. E aí ele pegou e chorou, implorou, e Deus pegou e falou, mais 15 anos para você. Só fez caca nesses 15 anos. Lindão, não jogue fora. Deus deu, use com sabedoria. É um dom, não menospreze. Eu prego, eu canto, eu escrevo, faça isso com diligência, com sabedoria, com determinação,
com vontade, com força. Ensine isso para os seus filhos. Em casa eu ensinava para os meus filhos, até a bagunça tem que ser bem feita. Vou fazer bagunça? Vamos, mas não vamos fazer nhenhenhen, nós vamos botar para quebrar. Era muita bagunça, a gente jogava vôlei dentro da sala. Eu e os 3 filhos, e a mãe desenvolvendo a paciência dela. Arrumei colaboradores para fazer a mulher crescer. É bagunça? É bagunça. Vamos brincar na chuva? Vamos, mas nós vamos rolar na grama. Vamos deitar aqui, ó, perto da guia, para ter mais água. Vamos andar de bicicleta, amarrava cada menino numa bicicleta, amarrava na moto e saía puxando pelo condomínio. Se cair, eu não paro não, continuo arrastando. Treinar o equilíbrio. Você é de Deus, você ama Deus, vai amar Deus de com força. Aprendeu a ler? Vai ler a Bíblia toda. De capa a capa, todo ano, e até hoje permanecem. Lá atrás eu comecei ensinando, hoje eu estou perguntando. Como é que é isso aqui, filho? Qual o seu entendimento disso aqui, minha filha? Porque foram mais longe. Graças a Deus por isso. Que os nossos filhos, que eles vão mais longe do que a gente. Ei, você que é líder na casa de Deus, não treine uma pessoa para ele sempre ser seu servo. Para você sempre ser o mentor. Crie ele para que ele seja maior que você. É matemática simples. Se você é mentor de alguém, líder de alguém, e treina essa pessoa para ser levemente menor que você, aí ele vai fazer esse mesmo serviço, o outro também, o outro também, o outro também. Daqui 5, 6 mentorias, está todo mundo no boteco tomando cachaça. Você consegue ver que vai piorando? Mas isso a gente lançar para frente. Né? O filho é como flecha na mão do arqueiro, porque o arqueiro correu até a caça. Não conseguiu pegar a gazela pelo pescoço. Ele tem que lançar. Para ele ser bem sucedido, ele precisa lançar, soltar. 2 Reis, vocês falam demais, está me atrapalhando. 2 Reis 20, a partir do 16, diz o seguinte: Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. De novo, né? Rei Ezequias chamou o povo da Babilônia lá no palácio, mostrou tudo para os adversários. O nosso presidente fez isso recentemente, chamou o exército chinês, 18 generais, e veio e mostrou tudo. Olha que inteligência, cara. Mostrou tudo para os caras, o que é, quais os propósitos, quais os planos. Ezequias fez a mesma coisa, se deu mal. Ezequias fez tudo isso, o profeta chega e fala, o que eles viram? Ezequias responde, viram tudo, não tem nenhum segredo, mostrei o cofre e a senha, tudo eu mostrei. 16, ouve a palavra do Senhor, eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e que ajuntaram os teus pais até o dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor, e ainda, até dos teus filhos que procederem de ti, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ouviram até aí? Negão, deu mal. Tudo que eles juntaram será levado. E dos teus próprios filhos que tu gerares, o meu entendimento é que são filhos diretos, não são netos e bisnetos. Posso estar errado, mas seus próprios filhos serão levados lá e feitos eunucos. O que é feito eunuco, cara? É corta o pipi fora, para ele não fazer graça com a rainha, com as princesas e com quem está ajudando lá na casa do rei. Corta o pipi fora. Vão pegar os seus filhos, cortar o pipi e levar para lá para cuidar das meninas, cuidar das coisas do rei. Do rei adversário, da Babilônia. Daí o cidadão responde, um cara preocupado com o legado. Então, 19, Ezequias disse a Isaías, boa é a palavra do Senhor que proferiste. Você está de brincadeira? Será que o cara não entendeu a sentença? Boa é a palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Lascou, deu tudo errado, está tranquilo. Por quê? E ele diz por quê. Pois, pensava eu, haverá paz e segurança em meus dias? Ezequias nunca foi num congresso de legado. Ele nunca pensou que depois dele tem mais pessoas, que depois dele a história continua, que tem mais gente, que os anos virão e que é bom ele construir algo sólido. Não.
Está tranquilo, porque eu estava preocupado com o meu umbigo. Se comigo está tudo bem, esses meninos que se lasquem. Estou nem aí para eles. Lembrei de uma piadinha. O cara chegou 11 da manhã numa pedreira. Tem um emprego aí não? O cidadão viu, né, a postura do trabalhador. Falou, tem, mas a pancada aqui é difícil, o negócio aqui é pegado. Tem problema não, é para o meu irmão mesmo, ele que se lasque nessa pedreira aí. O que Ezequias está falando, estou nem aí. Comigo está tudo bem, minha barriga está cheia, esses meninos que se lasquem. Ô lindão, legado tem a ver com paternidade. Hombridade tem a ver com paternidade. Você não pode dissociar essas coisas. Nós não somos homens só para ficar aqui, né? Tem um amigo nosso lá, amigo do Marco, que fala, esses encontros de homem é tudo, machão, é mesmo. Mas não é só para isso não. Queremos construir algo. Na nossa geração, no nosso tempo e muito mais para a geração que se segue. Pode ser que Jesus não volte na nossa geração. Estou preparando filhos para dizerem, Maranata, vem Senhor Jesus. Eles têm que estar ligados nesse negócio. Tem que estar ligado. Jesus vai voltar para uma igreja que vai dizer, venha. Estou criando filhos e amigos que estão perto de mim. Cuide menos da sua vida. Ontem eu estava ministrando numa igreja, tinha uns irmãos aqui lá. Falei, cara, você não nasceu para trabalhar não. Porque a gente ama tanto o trabalho e pensa que nasceu para trabalhar. Você pode trabalhar e deve trabalhar. Não me entenda errado não, tá? Segunda-feira todo mundo pede demissão. Não, não é isso não. Mas o cara se mata de trabalhar e pensa, eu nasci para isso. Não, você nasceu para descer o reino de Deus na terra. Enquanto isso você pode trabalhar e vai trabalhar, até porque você tem que pagar o feijão da sua casa, etc. Mas eu não nasci só para isso, eu nasci para algo lá. Algo depois de mim, algo futuro, algo da frente. E é isso que você tem que estar de olho. Ok que eu trabalho, ok que eu me alimento, mas eu estou de olho lá. Lá é o meu alvo. E o meu filho tem que ver. É lá, não é aqui, é lá. Ok, eu não vou ler uma outra história, mas existe uma história contraditória a essa, que é do rei Davi. Davi começou paz no seu reinado, e ele falou, vou construir uma casa para Deus. Deus falou, você não, seu filho vai. O que Davi fez? Foi para a Bahia tomar água de coco e ficar lá o resto da vida? Numa ilha? Curtindo bem bom, andando de jet ski? Davi trabalhou muito mais agora do que outrora. Você não, seu filho. Ah, é? O meu filho que vai fazer? Tem um versículo, pula lá para mim, em 1 Crônicas 28. Quando Davi soube que ele não faria, mas que o seu filho faria, Primeira Crônicas 28, versículo 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor examina todos os corações e conhece todas as intenções da mente. Se o buscares, tu o encontrarás, mas se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Antes de partir, claro, tem uma frase célebre, né? Coragem e ser homem, está lá em 2 Reis 2, que Davi fala para o seu filho. Mas antes disso tudo, Davi sabia, não sou eu, é ele? Salomão, venha cá, conhece o Deus de teu pai. Ô lindão, você pode falar para o seu filho, conhece o Deus de teu pai? Qual é o teu Deus? É dinheiro, como o Marcos falou aqui, do jovem rico? É o carro? É a empresa que você construiu? Qual é o seu Deus? Se você estivesse partindo agora, quais seriam as orientações para o seu filho? Olha, você pega toda a nossa grana, aplica na bolsa, nessa, faz assim, assim, assado, aí pá. São boas orientações. Mas ele tem que saber que isso não é o principal. Esse não é o seu Deus. Vem e conhece o Deus de teu pai. Davi trabalhou muito mais, não vou ler todo o restante do trecho, das histórias, mas foi a primeira construção pré-moldada da história.
Davi foi adquirindo tudo, organizando todas as coisas. Quase que Salomão chegou, apertou um botão e ele trabalhou, contratou pessoas, sei toda a história, mas já estava pré-moldado, pré-encaminhado. Não seria ele a construir. Não está falando de que os filhos de Davi seriam eunucos. Não, você não vai, seu filho vai. Então eu vou ajudar. Lindão, ajude seus filhos a construírem um altar para Deus na sua casa. Ensine isso na sua casa. E ensine para que ele faça na casa dele. Quando for atravessar o Jordão com Josué, Deus falou, um príncipe de cada tribo, pega uma pedra seca, o rio seco, faça um memorial lá na frente. Eu acho engraçado essa história porque Deus fala e Deus responde. Faça o memorial, para quando seus filhos perguntarem, o que é isso? E aí você responde, éramos escravos de Faraó, lá no Egito, Deus nos tirou com mão poderosa. O que isso ia fazer no coração desses garotos? Injetar fé, injetar coragem, botar força. A gente tem uma historinha que você conhece, que está lá em Gênesis, que Jacó, antes de morrer. Quem era Jacó antes de morrer? O pai do governador do Egito. José mandava em tudo e em todos. Tinha um homem no planeta que ele mandava, o resto tudo ele mandava. Jacó era o pai desse cara. Perto de morrer, Jacó podia ter falado, ô filhão, venha cá, eu estou morrendo. Construa para mim um jazigo lá no cemitério, revista ele de esmeraldas, com ouro, sei lá, e faça um negócio caprichado, bonito, ou faça uma pirâmide, ia começar as pirâmides, não sei se já tinha pirâmide na época, e me bota lá, aqui jaz Jacó, papai, todos do planeta quando passarem por aqui saberão que eu estava enterrado aqui. Jacó não fez isso não. Jacó chamou José e falou, José, venha cá, estou partindo. Quando eu morrer, me enterre lá naquela terra, na terra que Deus prometeu. Não quero ficar aqui não. Aqui pode estar bonito, pode estar bom, é o topo do mundo, mas não é não. Me leva lá para a caverninha que o vovô comprou. E ele foi para lá. Lá na frente, José, perto de morrer, chamou a turma, falou, olha, eu vou morrer. E Deus certamente vos visitará e levará vocês aqui para a terra prometida. Quando vocês forem, levem os meus ossos daqui. Isso não é legado? O cara não queria ficar no bem bom, não queria um jazigo de ouro, ele queria o que Deus queria para ele. Lindão, é isso aí que você tem que querer para a sua vida. O que Deus quer para mim? Trabalhe em cima disso. Moisés, no meio daquele caos, pós 10 pragas, primogênito morto, a Bíblia diz, e saiu com Moisés, 600 mil homens, capazes de levantar a espada, e levava consigo os ossos de José. Olha que coisa! Aonde esse Zezinho aprendeu essa coisa? Com o papai. O governador do Egito não fez uma estátua para ele lá? Não. Para lá. E lá na frente, se eu não estiver enganado, deve ser Êxodo 12, se não for é por ali, depois você procura, enterraram os ossos de José. Não foi Êxodo 12 não, deve ser Josué 12. Né? Enterraram os ossos de José. Quando atravessaram o Jordão, enterraram. Pensa que um negócio aqui comigo. Quantos anos eles ficaram rodeando o deserto? E os ossos de José estavam onde? Nas costas, ou como diz o goiano, na cacunda. Estava na cacunda de alguém. Tinha um saquinho do supermercado lá e aqueles ossos estavam nas costas de alguém. Penso eu, isso é revelação, não é interpretação, que não foi um só que carregou, aquilo ia pulando de costas em costas. Primeiro era um, depois no outro dia o outro. Agora imagine a cena, tudo isso é revelação, não está escrito na Bíblia, hein? Um garoto de 10 anos chega e vê aquela sacolinha nas costas de alguém. Ô tio, que é isso aí? Isso aqui são os ossos de José. O que é isso, ossos de José? Quem é José? José era governador do Egito.
José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Ah, papai já contou essas histórias. Então, José, bisneto de Abraão. Ele governava tudo lá. Aquele pessoal que estava nos batendo, muitos anos antes, 400 anos antes, ele governava. E ele falou, ele sabia que Deus tinha aquela terra lá para nós, lá para onde a gente está indo. E ele não quis que deixasse nem os ossos dele lá. Por isso a gente leva os ossos de José para lá. Como que você acha que o coração desse garoto fica? Sabendo que o cara mandava em tudo e em todos, e ele queria que pelo menos os ossos, pisassem, que pelo menos os ossos chegassem naquela terra. Na hora o garoto, ô tio, deixa eu carregar isso aí. Quantos anos você tem? 8. Não pode, é só a partir de 10. O menino fazia 10 anos e o presente de aniversário era carregar, tudo isso é revelação, tá? Carregar os ossos de José por um dia. Chegava para os coleguinhas, hoje foi o meu dia, eu carreguei os ossos de José. Legado. Está inspirando pessoas mesmo depois da sua morte. Ou você pensa que é só Eliseu que faz milagre depois da morte? Vai ler sobre Eliseu, viu, lindão? De Caldas Novas. Que ele fica tirando sarro de calvo. Ele não leu a história de Eliseu? Coitadinho, não sabe o perigo que está correndo. Os ossos de José estavam inspirando pessoas. Porque pensava lá na frente. Quais são as suas atitudes hoje? Que estão inspirando seus filhos e a próxima geração? Que estão inspirando os jovens que estão por aí, dentro e fora da igreja? Ei, o mundo está assim, ficando de perna para baixo, para cima, cabeça para baixo. Tem uma instituição que pode solucionar isso: família. Só famílias fortes. Existe família forte com um homem fraco? Não. Por isso você está aqui, lindão, para você sair daqui fortalecido, encorajado a viver diferente. Não estou te condenando, não estou botando a sua cabeça na guilhotina, estou só dizendo, existe um propósito superior para você. Toque nele, caminhe por ele, incentive outros, agarre em outros, falam, bora me ajudar, posso te ajudar, vamos ombrear. Uma das definições de hombridade não é uma palavra gospel, é uma palavra que está no dicionário. E uma das definições é o desejo de ombrear com alguém. Para quem já fez o curso sabe muito bem que a gente bate muito nisso. E o que é ombrear com alguém? É botar o ombro um do lado do outro. Você me ajuda, eu te ajudo. Psh, ei, você tem homens que te ajudam? Pelo menos 2? Você precisa de homens. Não importa a sua hierarquia dentro de uma instituição religiosa, seus currículos, suas conquistas, você precisa de alguém. Eu diria de 2 homens. Esse encontro fala de equilíbrio. E eu sou meio desequilibrado, por isso que eu estou falando mais da parte de legado, porque eu não tenho equilíbrio. Outro dia o cara perguntou, como é que você fez para conciliar trabalho e família? Eu falei, eu não consegui, abandonei o trabalho. Desequilíbrio total. Estava falando ontem para os irmãos, quando eu era garoto, já morava lá em São Paulo, vim para Rubiataba, visitando o seu John Walker por uma semana, toda tarde eu passava com ele. Seu João, por que o senhor veio embora dos Estados Unidos para essa cidade maravilhosa, Rubiataba? Esse fim de mundo que eu vivo aqui. Se você falar que lá é fim de mundo, eu fico bravo, cara. Eu posso falar que eu sou de lá. Ele falou 2 motivos. Criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e criar filhos apaixonados por Jesus. Ele errou muito na vida dele, né, Valtencir? Mas isso ele acertou. Os filhos são apaixonados por Jesus e não são movidos pelo capitalismo e consumismo. Ele acertou. Quando eu me casar, terei filhos apaixonados por Jesus. Os filhos nasceram, conheci o DF, comecei a trabalhar com o DF, juntou toda essa força desse tiozinho com tudo aquilo que eu aprendi na UDF, nos cursos de educação de filhos e posteriormente na hombridade. Falei, terei filhos para Jesus.
Tive gêmeos, tenho até hoje, né? 23 anos, um menino lindo, 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 que nem o papai, só para você ter uma noção. E uma menina princesa, show de bola, 23 anos. E o caçula. Hoje estão estudando, já está trabalhando, alguns tal, show de bola. Mas tudo isso que as pessoas veem fora é plus, são apaixonados por Jesus. Quando nasceram, eu trabalhava numa multinacional indústria farmacêutica, naquela época era a maior indústria farmacêutica do mundo. E eu era apaixonado naquela empresa, gostava muito do trabalho, nunca trabalhei, eu brincava, 10 anos, era uma leveza, tranquilo. Os filhos nasceram, eu falei, quem é que vai criar essas criaturas para Jesus? Uma babá, crente, o vizinho, a professora, o pastor, geralmente é o pastor, né? Taca para a igreja e se der errado, de quem é a culpa? Pastor, claro. Então, leva para a escola dominical. Com 15 anos o menino não quer mais Deus, essa igreja é ruim, aí muda de igreja. Lá na França é assim que fazem. Aqui em Goiânia não. Eu tive 2 momentos de fé na minha vida. Um deles foi esse. Falei, vou sair do meu trabalho e criar filhos para Deus. Saí, fui embora. 5 meses depois eu estava com um chicote batendo no lombo. Chicote no lombo do tolo, né? Falei, como eu sou bobo, jogar um emprego daquele fora, papapá. Fui chamado para uma entrevista numa outra multinacional. O cara me conversou, papapá. Falei, ok, ufa, vou voltar a trabalhar. Acertamos, fui embora. Fiquei 2 tardes jogando graminha para o pato lá numa lagoa de Araras, onde eu morava, orando, Deus, vou, não vou. Segundo momento de fé, não vou. Meu amigo, obrigado, estou fora. Para onde você vai? Quanto você vai ganhar? Ele sabia que a empresa dele é que melhor pagava. Falei, não vou para nenhuma empresa e não vou ganhar nada. O que você vai fazer? Falei, vou chutar bola no fundo do quintal com as crianças, ler a Bíblia, orar, montar quebra-cabeça, brincar de banco imobiliário, rolar no tapete. O cara ficou bravo, nunca mais nos falamos e eu nunca mais lá voltei. E a minha fé, no dia seguinte, foi abalada de novo e foi para baixo, e está até hoje entre baixos e mais baixos, baixos e profundos. Mas os 2 momentos de fé valeram. Por quê? Porque algo foi... Deixa eu te contar uma historinha. Minha filha terminou o curso de Direito em dezembro passado. Ela estudou numa escola particular. CDF demais no último. Ela botou pela nota do Enem numa federal de Direito. Lá no Rio Grande do Sul ela ficou em primeiro lugar lá naquele curso, mas não foi. Foi melhor estudar perto de casa, ali na faculdade, mesmo sendo particular. Terminou a faculdade em dezembro, já estava trabalhando, aí em janeiro ela já formada, já prestou a OAB ano passado, terminou o 4º ano, já pode prestar, prestou, já passou e beleza. Trabalhando em janeiro. Meados de fevereiro, ela estava saindo de casa e falou, pai, deixei uma cartinha aqui para o senhor e para a mamãe. E saiu, ela estava indo não sei aonde, peguei a cartinha para ler. Quero honrar a vida de vocês. Muito obrigado pelo investimento que vocês fizeram na nossa vida. Obrigado por nos ensinar a amar Jesus. Obrigado pela toda a dedicação e obrigado pela preocupação com a nossa educação, de sempre nos colocar em boas escolas. E em especial, obrigado por terem pago a minha faculdade particular. Os meninos estão fazendo pública e ela particular. Sei que isso pode ter pesado, sei que ela escreveu assim, ela falou, e como oferta de primícias, de honra, de gratidão, dentro desse envelope está o meu primeiro salário como advogada que eu recebi, que estou ofertando para vocês. E ela ainda escreveu, o salário é pequeno, porque eu trabalhei poucos dias e não sei o que, ok, obrigado. Um mês depois, dia 19 de março, aniversário do meu sogro, 75 anos, lá em Piracicaba, fomos passar o dia com eles. Os cunhados, sobrinhada, todo mundo. O pessoal foi embora, eu fiquei ali com a minha esposa, até mais à noite, a minha filha também, o outro meu caçula. Aí a minha filha, falando com a avó, chamou o avô, vô, venha cá. Presta atenção que ela tem 23 anos. Chamou o avô, segurou na mão do vovô, da vovó, falou, olha, a gente está estudando sobre primícias, de honrar as pessoas que nos abençoam. Vocês são pessoas que muito me abençoam, já me abençoaram.
Eu acabei de receber meu segundo salário como advogada e estou ofertando para vocês como um presente de primícias. Presta atenção na foto que está a 1 metro de mim. Estou sentado aqui, meu sogro aqui, a minha filha na cadeira só. E ela dizendo, obrigado. Quanto você acha que vale essa foto? $1 milhão? Não vendo. Se eu pudesse ter a foto e mais 1 milhão, eu quero. Mas se eu tiver que escolher, eu quero a foto. Isso foi treinado. Então, aqueles 2 momentos de fé, e até hoje, você pensa que é brincadeira, mas até hoje a minha fé vacila. Eu falo, puxa, né? Vira e mexe, eu converso com o Marco, ele sabe um pouco do que eu passo, não de necessidade de nada. Nossa vida foi sempre boa, Deus cuidou. Recente, esse ano, eu estava para tomar uma decisão, para me dedicar mais a esse trabalho Homens com Honra, que a gente está lá no estado de São Paulo. Homens com Honra faz evento para carregar os cursos e alastrar os cursos aí pelo Brasil afora. Então, Homens com Honra não tem nada a oferecer, a não ser um evento, ou um evento, e tem o evento e depois os cursos. 1, 2, 3. Yes. Tem gente dormindo. Mais alto. 1, 2, 3. Yes. O próximo yes você vira do lado, tá? Porque é o seu vizinho que está dormindo. Vamos só testar. 1, 2, 3. Pro lado. Yes. Ah, pronto. Quer atrapalhar a pregação? Fecha o olho. E eu vou gritar aqui. 1, 2, 3. Presta atenção. Os 2 momentos de fé, e a fé é vacilante até hoje. Mas eu olho e eu falo, valeu a pena. Num dessas que eu estava agora de novo, fiz uma reunião familiar, porque eu tomei uma decisão quase, ela já estava perto de 90%. Falei, vou fazer isso aqui, me dedicar nesse negócio e parar de querer montar uma padaria, montar uma fábrica e procurar um trabalho. Parei tudo, eu vou só dedicar isso aqui. No dia seguinte eu recebo 2 ofertas de trabalho. Eu tomei a decisão num dia, no outro, uma foi no dia mesmo. Sentado com a minha esposa, falei, eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Ok. Saio do almoço, está lá. Ô Clésio, quer participar do processo seletivo de uma indústria farmacêutica? Falei, tá de brincadeira. 15 anos que eu não recebo uma mensagem dessa, eu acabo de tomar uma decisão e o cara me insulta, me perturba, balança a minha fé. Na manhã seguinte, outro amigo, ô Clésio, aquela vaga que você sempre quis abriu, quer participar? Falei, palhaçada. Por que não me mandou ontem? Anteontem, ano passado, 10 anos, manda agora. Chamei uma reunião familiar. Falei, vocês já são adultos, podem me ajudar. Até então eu decidia. É assim, 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 assado. Todo mundo teve que opinar. Meu filho mais velho falou, ô pai, para com isso, pai. Olha o que o Senhor está abençoando as pessoas. Deus cuidou, e cuidou bem, né? Ele falou, nossa vida nunca foi ruim. A gente sempre teve tudo o que quis. Claro, meus filhos não são consumistas, não tem nada de marca. Minha filha compra roupa usada. Tem um hospital lá que faz campanha e vende, ela vai lá comprar, advogada. Nunca foram para Disney, não tem telefone de R$5.000, não tem um monte de coisa. A nossa vida está boa, e está mesmo. Tem algo no coração que é gratidão. Você começa a dar as coisas para os seus filhos, daqui a pouco você não consegue mais dar para suprir a adrenalina. Daí, ansiedade, falta, tristeza, injustiça comigo. Vocês entraram no assunto que eu não devia. Deixa eu voltar, vocês estão atrapalhando. Tá bom, vamos lá para Hebreus. Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Presta atenção, presta atenção. Semana retrasada eu estava pregando na Bahia, e o meu filho estava comigo pregando também. E eu falei, abre lá comigo em Hebreus 11, e eu estava procurando um versículo, e ele falou, 23. Ele conhece o papai, né? Outro dia ele foi pregar na nossa igreja, e ele pregando, aí tinha uns barulhos lá, ele parou. Estou ouvindo um zum ali, tem 15 pastores sentados na frente do menino.
zum ali, terminou o culto, o amigo veio e falou, aquele garoto é filho de quem? Que não pode falar com barulho lá no fundo? Mas não falo, tá barulho, vamos esperar. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo. Eu estava lendo isso aqui outro dia, eu tive uma revelação. Minha mãe também não me mataria. Vocês não entenderam nada. Segue. Porque o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Olha aqui nos meus olhos. Está chegando o momento que nós vamos ter que não ter medo do decreto do rei. Até então a gente está aceitando, mas já está começando um caos que não vai longe. E inventaram a tal da lei da palmada, que todo mundo tem uma interpretação errônea, e eu fui ler o artigo, porque eu estou escrevendo um livro e botei isso no livro. Pode dar a palmada sim, viu? Você não pode matar a criança, tirar a dignidade, ofender, não sei o quê, pode sim. Mas chega o cúmulo de pais pensarem, não, agora não pode mais. E o que você faz com Provérbios 23, 13 e 14, que diz, chega a vara na criança. E o 14 diz, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Segura o dedinho aí no Hebreus, vamos lá, para você não pensar que eu estou falando mentira. Provérbios 23, eu falo algumas, mas essa aqui não é não. Provérbios 23, 14. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Prestou atenção aqui, crente? Eu levo meu filho na escola dominical e vai para o céu. Não, aqui está falando que é com vara que você tira ele do inferno. Entendeu? Para dar varada, seria bom você pegar orientações, que hora que dá varada. Vai lá, vocês atrapalham demais, vocês mudam de assunto. Hebreus 11. Desse jeito o menino vai me mandar descer daqui a pouco. Ô Hélio, eu tenho mais quanto tempo aí? Porque eu estou começando agora. Mais 1h30? Depois dá 1 hora? Hebreus 11, vamos lá, 23. Pela fé para papá... e o decreto do rei, pela fé, Moisés já adulto, presta atenção, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo pelo contrário, presta atenção, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por pouco tempo os prazeres transitórios do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Você sabe quanto tempo Moisés viveu com a mãe dele, com o pai? Joquebede e o senhor Arão? Você sabe quanto tempo? Nós não sabemos, porque diz que no tempo certo, tem lugar que fala quando desmamou, Joquebede pegou o garoto e levou para a filha de Faraó, falou, que o filho é seu. Faz de conta, que o filho é seu. O que Moisés aprendeu naquele palácio? Tudo que se tinha de bom de aprender, de matemática, de letras, de geografia, e tudo de ruim, de ideologia, de porcaria, de orgias talvez, de corrupção, de tudo quanto é coisa ruim também ele aprendeu. Mas esse homem preferiu, está escrito aqui em Hebreus 11, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque esse homem, que ficou alguns anos com Joquebede, depois de experimentar, passar no liquidificador, que era o palácio do rei, do faraó, ainda estava intacto. Porque algo foi construído nesse garoto, que Joquebede pegou e levou para a princesa e falou, tenta aí, vê o que você consegue. Vai, ensina ideologia de gênero para ele. Ensina essa porcariada aí, vai, pode fazer. Por quê? Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que plantei. Nós criamos filho, 20 anos dentro da igreja, 1 ano de universidade. Ele não quer mais saber de Deus. Não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de nada. 2º ano ele fala, Deus não existe, é tudo balela. Por quê? Porque eu fiz um péssimo trabalho em casa. E bota a culpa na igreja, com certeza. Lindão, é em casa. Você é pai. O legado você ensina em casa. Honra você ensina em casa.
queira construir algo sério a partir de casa. Nós almejamos cargos, títulos, salários, promoções, almejamos coisas. Nada disso vale a pena se aqui em casa é uma desordem. De novo, não vim trazer condenação para você. Pelo contrário, quero estimular você a desejar essas coisas, buscar essas coisas, construir um legado. E agora eu quero entrar numa parada que talvez confunda a sua cabeça. Você não vai começar um legado. Você vai entrar num legado. Davi entrou num legado, entrou na história, mais ou menos como se a história passasse. Pensa que é um VLT, um metrô suspenso no céu, assim, é a história. Lá de Adão, Abraão, Davi, Jesus, e agora nós aqui, ó, em Goiás, 2023. O trem está passando. É a minha chance, é o meu momento, é a minha oportunidade, é a minha hora. Lembra que Marcos falou aqui? O que Jesus falou para Maria? Não é chegada a minha hora. Lá em João 12 ele falou, para essa hora eu vim. Tá difícil esse negócio. Mentira. Mentira daqui, dessa dor. Mas eu sei que eu vim para essa hora. Aceitou entrar no vagão. Porque se ele não entra no vagão, ele fica fora da história. Ei, o trem está passando. Entre. Deus, como eu faço? O que eu devo construir? Na minha casa, na minha nação, na minha sociedade. Nós precisamos voltar a pensar em nação. No nosso Brasil. Há uns anos atrás, estávamos lá em Pompeia, no encontro da UDF. Eu acho que era 25 anos de aniversário do Gary Ezo, do ministério. Jorge Nishimura foi pregar. E primeiro ele começou a falar sobre a nação brasileira. Não lembro os números, mas algo mais ou menos assim. Somos o primeiro país do mundo em produção de suco de laranja. O segundo país do mundo em produção de soja. O primeiro em carne. Eu não lembro as histórias todas. E o Jorge trouxe uma revolução no nosso coração de apaixonar pelo nosso país, pela nossa nação. Então, eu vou cuidar da minha casa, mas é pensando que eu estou mudando a nação. Eu estou criando homens em casa para que sejam grandes maridos, para abençoar essa nação, que vão criar filhos diferentes. Estou criando minha filha para que ela seja uma grande mulher, uma grande esposa. Esses dias eu estava ouvindo um podcast do Juscelio, e ele falando, eu não criei filhas para o ministério, não criei filhas para a universidade, criei filhas para serem esposas. O cara pode falar isso agora, em 2023, sem ser apedrejado? Estou criando mulheres para serem grandes esposas, serão idôneas aos seus maridos. Volta lá no trem da história, ele está passando aqui na sua frente, lindão. Eu não preciso reinventar a roda, eu preciso entrar no coração de Deus, falar, Deus, eu estou vivo, tenho filhos, tem a igreja que eu congrego, tem a nação que eu estou vivendo, como eu posso abençoar essas pessoas? Faça o legado a partir de agora, se é que você nunca pensou nisso. Tem uma história, que você já deve ter visto o filme do Oscar Schindler. Estou julgando o cara, já que ele não está aqui para se defender, né, e já está enterrado também. Beberrão, mulherengo e avarento. Era a vida dele. Ganancioso, mulherengo, corrupto. E a corrupção foi o que o ajudou a salvar 1.100 judeus. Esse homem, a história dele até aquele dia era essa. No final da vida, quando ele vê o relógio no pulso, ele fica bravo com o relógio. Dava um, talvez dois. Carro, para que carro? Olha a aliança, dava pelo menos mais um. Teve um clique no coração. Saia com um clique no coração hoje. Ah, mas você não sabe a minha história. Eu errei, meu pai falou, o psicólogo falou, por isso eu já orei por você antes, lindão. Zerou essa parada. Nós vamos sair daqui para construir um legado com equilíbrio.
que você seja equilibrado. Eu não consegui ser. Uma vez por mês, eu reúno 15 pastores lá em Jundiaí, faço um convite, os primeiros 15, nós vamos para um restaurante, um jantar, com as esposas. E a chamada, a gente faz um folderzinho, equilíbrio entre família e ministério. Para pastores. A gente começou a ministrar para pastores ano passado, eu e minha esposa falando sobre família, e o negócio precisa, porque muitos pastores perderam a família de tanto cuidar da igreja, e acham isso nobre e sério, e é mesmo, mas perde a família. Não pode. E eu mando um áudio, quando o cara, pode pôr meu nome que eu vou, eu mando um áudio. Olha, no folder está escrito equilíbrio, mas é propaganda enganosa. Porque eu vou falar exatamente de você gastar mais tempo com a família do que com o ministério. E tem sido a minha fala, invista na família. Recentemente um garoto foi em casa, pastor, solteiro, 24 anos, iria se casar. Você pode fazer o nosso casamento? Posso. E aí ele começou a falar da igreja que ele cuidava. Ficou 1h30 falando da igreja. E pai, teve problema, aí o pastor foi não sei onde, aí agora a igreja vai reunir na minha casa, a gente já trouxe as cadeiras, alugamos uma casa lá. Falei, a casa que você vai morar? E pai, empolgadíssimo com a igreja. E a noiva lindíssima, 1h30, silêncio. Dá um minutinho aí, corintiano, porque isso é atitude corintiana. O cara não presta atenção na vida. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para você, lindinha. O seu marido, ele é 100. Estão gravando isso aqui? Não, né? Tá? Ah, não está não. Oh, Jesus amado. Vamos lá. Vocês não sabem nem de onde que é esse hebreu que eu estou falando, né? Falei, o seu marido é 100. Quantos por cento é seu, quantos por cento é da igreja? Ela falou, ele é 70% da igreja e 30% meu. Voltei para ele. Está errado. Você vai se casar? O próprio Moisés já falou lá atrás, casou 1 ano sem ir para a guerra, sem prestar serviços públicos. Para quê? Para que era? Para dar alegria à sua esposa. Falei, lindão, 1 ano para você. Não, mas a igreja está na minha casa. Eu falei, estava. A casa é dela. Ela já está casando e ela já é a segunda, já tem uma outra, e a outra é a primeira. Primeiro ela. E ela liga para os irmãos e fala, estou fora, Clésio disse que eu estou fora, então vocês cuidam, porque essa é uma responsabilidade transferível. Cuidar daquela garota não é transferível, é dele. Ele abraçou a ideia e foi embora feliz, me ligou no outro dia, entre outras coisas ele falou, a gente estava indo embora, ela falou, quando ele perguntou quantos por cento para mim, quantos por cento para a igreja, eu fiquei com vergonha de falar, mas você é 1% para mim e 99% para a igreja. Essa menina estava se casando com esse cara desse jeito. Não pode. Primeiro cuida dela, depois a casa de Deus, agora é a casa dela. Voltando, eu chamo os pastores e digo, propaganda enganosa, porque eu tombo completamente para você cuidar da sua casa. Marcos falou isso no encontro de homens. Se você, pastor, libera toda quinta-feira para jantar com a sua esposa, ou montar quebra-cabeça com os meninos no tapete, ou só ficar lá de pijama, curtindo um frio ou a lareira, noite da família, liga alguém, pastor, minha mulher está brava de novo, mandou eu embora de novo, pode vir aqui me socorrer? Poucos pastores tomariam a decisão de continuar no tapete montando quebra-cabeça. Só que aqueles que vão, e vão de novo, e vão de novo, e vão de novo, e depois não tem nenhuma quinta com a família, o que ele vai fazer daqui a uns dias? Vai ligar para alguém, né? Alguém pode me socorrer porque ela quer ir embora. Construir legado não é barato. Custa a sua vida. Custa tempo. E eu quero incentivar você a priorizar a família e as demais coisas vos serão acrescentadas. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos e depois das demais coisas. Seguindo, vamos lá, que eu não posso ficar muito retardatário aqui porque os meninos já estão me olhando aqui com cara feia. Vocês conhecem a história de Esther, de Mordecai,
Esther foi, chegou uma hora que Mordecai falou, olha, não pensa porque você está aí no bem bom, que você vai se safar não, o negócio pode te pegar também. Mas, possivelmente, foi para essa hora que você nasceu. Que hora? A hora de fazer diferença, a hora de entrar na história, a hora de interferir. Ô lindão, está na hora. Chegou o momento de dizer, basta com essa vida. Eu não estou falando de uma vida pecaminosa, sabe? Porque muitos cristãos abandonam a droga, adultério, corrupção, vêm para a igreja e está tudo certo. Lindão, isso é o marco zero. Você estava no negativo, adulterando, bebendo, chegou zero. A sua vida não é para zero. Você não nasceu para não pecar, você não nasceu para não adulterar, você nasceu para alguma coisa. Então o que eu estou falando aqui são de coisas lícitas, que ocupam o seu coração. Vamos lá para Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é o que Jesus resumiu. Depois eu quero ler Josué, hein? Alguém me lembra aí que eu estou meio perdido aqui nas minhas andanças. Deuteronômio 6 diz o seguinte, a partir do verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Próximo versículo, tu as inculcarás na vida do teu filho. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, indo para a escola, jogando bola, indo para a praia, seja quando for, vai inculcar. Vai inculcar o quê? Essas palavras. Quais palavras? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Já foi citado aqui um exemplo, que o jovem rico não amava de todo o coração. Tinha algo que ocupava um espaço no seu coração. Nós, crentes religiosos, às vezes passamos mais religião do que amar ao Senhor de todo o coração, toda a alma, toda a força. Chega o cúmulo, lá na França, de pai crente ensinar a escalação do time de futebol para o garoto de 10 anos, e ele sabe tudo. Qual o nome dos 12 apóstolos, garoto, crente de 10 anos? Pedro, Tiago, João, eu esqueci, escalação do time, ele sabe. 12 apóstolos, não sabe. E aí, Marcos está antes de Êxodo ou depois de Êxodo na Bíblia? Eu não sei. Quanto aquele jogador do seu time ganha? Tanto, e aquele tanto, sabe tudo do time. Por quê? Porque o pai ensinou. Porque é isso que está no coração do pai. Então você que ama de uma forma que não deveria amar de forma alguma, mas ainda de uma forma, desculpa a palavra, desembestado, o Flamengo, que ocupa o seu coração, e é isso que você passa para ele. Então, antes de querer construir o legado, como é que está o seu coração? Porque você só dá o que tem. Você já viu o filho de corintiano? Filho de flamenguista? Quando o pai vai tirar essa criança do hospital, e o pai bota o pijaminha do time, seja de que time for, fotografa e posta, e diz o quê? Nasceu mais um corintiano, nasceu mais um flamenguista, nasceu mais um fluminense. Vocês já viram isso? Não condene essas pessoas. São ainda, não vou falar, são pessoas desapercebidas da vida. Você já viu um filho do crente, o cara pegar, rasgar a Bíblia, colar no menino inteirinho, fotografar e postar, falar, nasceu mais um homem da palavra? Mas você é tão bobo, né, Clésio? Você não viu nada. Venha caminhar comigo meia hora, que você vai ver que desespero que é. Como é que eu deixo o Corinthians ocupar o meu coração dessa forma? E ensinar para esse menino, antes dele pensar que é gente, ele já sabe que é corintiano. Por que eu não faço isso com Jesus? Tira esse negócio e põe Jesus lá. Porque é algo que está aqui. Ei, tira isso. Tira todo o time. Eu estava, mês passado, eu vim em Brasília, fui no Rio de Janeiro, fui na Bahia, tudo ministrando,
E aí, um dia eu falando lá no Rio de Janeiro, porque o Corinthians ele é uma religião. O Flamengo é acima de religião. É um negócio doentio, do inferno, desculpa. Do inferno. É uma estratégia infernal. 2019, quando o Flamengo foi campeão no Libertadores, num sábado, eu estava lá no Rio. O Rio de Janeiro fez assim, ó. Eu estava a menos de 1.000 metros em linha reta do Maracanã. O jogo era lá não sei aonde e o Maracanã lotado. O jogo era Colômbia, Chile, uns 10 helicópteros sobrevoando. O Rio Vermelho. Ganhou. No domingo seguinte, no dia seguinte, ganhou o Campeonato Paulista sem jogar nas matemáticas. Gente, você não acredita, para que isso? Mês passado eu no Rio, conversando lá, e aí o pastor falou, os pastores mudam o horário do culto quando o Flamengo vai jogar. Pastores, gente boa, crentes, convertidos. Mas assim, esse é um assunto que você pode falar o que for, mas é intocável. Estava lá na casa do cara e ele falou, não, eu gosto do Flamengo, mas não é essa coisa desesperadora, não. Falei, eu reparei ali nas fotos do corredor. Fotos do corredor. Foto do casamento, foto de quando a filha nasceu, quando a filha tinha 10 anos, sei lá o quê, um vestidinho bonito, foto quando a filha isso, foto ele e a esposa, vestido com a camisa do Flamengo do Maracanã, foto de quando a menina batizou. Falei, todos os momentos especiais da família e o Flamengo dentro. Para que, Jesus, esse negócio? Para ocupar lugar no coração. E transmitir isso para a próxima geração, ao invés de dizer, você é de Jesus. Para que isso aqui, pai? Éramos escravos lá. Deus nos tirou com a mão forte, nós somos dele. Para fazer como José, não quero isso, quero aquilo. Falando em José, vamos lá para Josué, antes que eu me perca de novo. Quem foi Josué? Talvez o maior guerreiro que temos na Bíblia. Josué adentrou o povo na terra de Canaã e foi detonando todo mundo, ocupando tudo. Chegou numa certa altura da história, a partir do versículo 14. Agora temei o Senhor. E vocês não adivinham, não? 24. Vocês não estão conectados, hein? É verdade. Capítulo 24, versículo 14. Agora temei o Senhor e cultuai-o com sinceridade e com verdade. Jogai fora os deuses a que vossos pais cultuaram além do rio e no Egito. Cultuai o Senhor. Mas se vos parece mal agradar ao Senhor, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Se aos deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou aos deuses dos amorreus em cuja presença habitais. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso daqui é tão bonitinho que a gente coloca na geladeira e parece poesia. Josué era guerreiro, longe de ser um poeta, longe de ser filósofo, com florzinha desenhada na geladeira. Geladeira de Josué não tinha florzinha desenhada, não. Guerreiro. Minha interpretação, ele estava gritando, ele estava bravo. Ê, cambadinha, vocês querem servir outros deuses? Vocês estão de brincadeira que vocês vão voltar na idolatria? Vocês querem fazer essa porcaria? Vão! Porém, fiquem sabendo, eu e a minha casa não vamos não. Nós somos de Deus, nós somos do nosso Deus provedor, não vamos atrás dessas porcarias não. Quais seriam as porcarias hoje? Capitalismo, fama, religião, time de futebol talvez, tecnologia, porque tem que ter o último. Faz isso não, lindão. Cria os filhos menos tecnológicos. Meus filhos não usaram videogame. Eu fazia em casa, todo mês, uma semana de desintoxicação tecnológica.
uma semana por mês. Do dia 1 ao dia 7, a gente tirava o computador da tomada, a televisão da tomada. Não tinha Zap Zap. 0. Mas aí tinha que ter um pai para brincar. Tinha que ter uma oferta, tinha que ter algo ali para fazer. Uma vez por mês. Eu estava voltando de uma reunião certa data, meus filhos tinham 13, 13 e 11 anos. Falei, vamos fazer o seguinte, esse mês ao invés da gente tirar uma semana, vamos tirar o mês todo? E melhorar o nosso culto doméstico? Pensei, vão me bater, né? Vamos. O mais velho falou, a partir de quando? Falei, a partir de hoje. Puxa, mas hoje eu queria assistir aquele... Falei, pode assistir. Um mês sem nada disso. Só tinha a geladeira ligada e o micro-ondas. Mais nada naquela casa. Ensinei tantos meus filhos a viverem longe dessas coisas, que hoje eles fazem faculdade e têm dificuldade de ligar computador, não sabem. Por quê? É o legado. Aprenderam com o pai. São atrasados tecnologicamente, atrasados em tantas outras coisas. Mas tem algo diferente no proceder, no relacionar. Josué não estava com firula. Ele estava dizendo, eu vou parar com toda essa porcariada e a minha casa vai servir ao Senhor. Quero estimular você a tomar essa atitude de cortar âncoras que seguram você na vida que você vive. Isso eu não quero mais. Isso eu não quero mais. Você vai andar mais leve. Primeiro encontro Homens com Honra em Araras. Eu preguei sobre a maior prisão do mundo, que é a prisão do querer. Eu quero um carro novo, eu quero um veleiro, eu quero uma casa nova, eu quero isso, quero aquilo e fico preso no querer, ao invés de construir um legado, construir algo para Deus. O trem está passando, lindão, é o seu momento, para essa hora você veio, não desperdice, não gaste a sua vida acumulando coisas, desejando coisas, queira Deus, queira ser um homem de Deus, ouse sonhar em ser um homem de Deus. Sabe por que a gente não fala isso? Porque é arrogante, né? É arrogante eu querer ser um homem de Deus. Lembro de uma história, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, tinha umas propagandas de remédio, e tinha uma que era de um remédio para micose, e quando tem micose no pé, algumas pessoas chamam de pé de atleta. Aí tinha um folderzinho de um remédio antimicótico, aí chega o cara em casa, a barriga para fora, porque a camiseta só ia até o umbigo, desenho, né, desenhado, um panfleto de remédio. Aí o cara chega e a mulher pergunta, e aí, o que o médico falou? Aí ele falou que eu tenho um pé de atleta. Ela olha e fala, você? Pé de atleta? É o que a gente faz, você está querendo ser homem de Deus? Ah, até outro dia você era que nem nós aí, ó, você era um ninguém, agora está se achando? Não é se achando, eu nasci para isso. Eu nasci para ser homem de Deus, é que eu fico enrolando no meu querer, nos meus desejos, nas minhas coisinhas. E o que Deus desenhou está lá, mas eu fico tão ocupado com o meu reino, que eu não me envolvo no reino dele. Tem que ter um clique na minha mente, no meu coração, dizer, eu quero ser um homem de Deus. Davi, eu acho que, depois de Jesus, o maior terreno que já pisou no planeta, porque ele ocupou um lugar na história. Ontem eu estava falando com os meninos, imagine, Jesus para sempre será chamado filho de Davi. Imagine a cena lá no céu, Jesus está lá, e a turma adorando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E José, o carpinteiro, lá do lado, vai olhar para Davi e fala, bonito, né, cara? Eu quase morro, eu que troco a fralda, eu que acordei de madrugada, eu que corro para o Egito para o menino não ser morto, eu que isso, eu que aquilo, e você, bonitão, nem lá estava para contar a história, agora filho de Davi. É que serão amigos, não vai ter encrenca, mas é essas conversinhas de amigo, né? Porque Davi ousou não acreditar em decretos, em diagnósticos, em psicólogo. Você acha que Davi não soube que o pai dele nem contou ele quando o profeta foi lá? Claro que ele ficou sabendo da história,
Porque se você ler quando ele foi levar os queijos para os irmãos lá na guerra, que os irmãos já deram cascudo nele lá, falou, já vem um bonitinho aí. É claro que falaram para ele. Quando o profeta chegou, mas Jessé, não, só esses. Não, mas tem algo errado. Mas tem um lá, mas que ele não conta não. Aquele é um goiano, cuida dos cabritos lá. Traz ele aqui. Você acha que os irmãos não falaram? Como foi o proceder? Você acha que Davi foi chorar? Foi no psiquiatra ficar tomando remédio tarja preta? Se você está tomando, continue tomando, lindão. Mas eu estou dizendo que é o seguinte, ele não parou a vida por conta disso. Isso não foi determinante. Isso não foi paralisante. Nós crentes, parece que a gente é batizado e ganha uma injeção de anestesia que a gente fica o resto da vida meio não querendo produzir. Produzia tanto lá, bagunça e porcariadas, e agora aqui, fica aqui ó, só escutando o pastor cuspir coisas para você. Produza algo para o reino, produza dentro de casa, queira ser esse homem. Que Deus falou para Davi, tirei você lá de trás da malhada, coloquei o seu nome dentre os grandes, como só os grandes têm. Esse homem pode ser você, lindão. É isso que eu quero falar nessa tarde para você. Não ouse viver uma vida inferior daquela que Deus prometeu para você. Queira ser um homem de Deus e lute nisso até dar certo. Vocês já ouviram falar da dança da chuva? Já ouviram? Dança da chuva? Vocês acham que aquilo funciona? Aquilo funciona na minha teologia. Sabe por que funciona? Sabe por quê, Fábio? Porque eles dançam até chover. Então funciona. Imagine os índios, começam a dançar. Tec, 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 aí chove, eles falam, ufa, ainda bem que a gente começou em janeiro, né? Porque se a gente tivesse começado em março, é a ideia dele. Mas funciona por quê? Porque dança até chover. Faça a dança da chuva na sua vida, para você se tornar um homem de Deus. Fala, vou me projetar para ser um homem de Deus até isso dar certo. É o que eu estou tentando, apesar da minha hipocrisia, da minha falsidade, da minha ignorância em tantos assuntos, da minha religião, do meu orgulho, da minha soberba e da minha ganância, ainda assim, estou usando em ser um homem de Deus e quero transmitir isso para a próxima geração. Você está aqui hoje, deve ser um privilégio você ir embora daqui e falar, serei um homem de Deus, vou construir um legado. Fique de pé, eu quero orar com você. Pai amado, obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque o Teu Espírito Santo está conosco. Pai, obrigado porque a Tua presença está aqui. Em nome de Jesus, eu abençoo cada homem que está aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, cada líder, cada pastor, cada irmão, cada obreiro, cada líder de curso, cada participante de um curso. Pai, que em nome de Jesus, a Tua graça, o Teu Espírito Santo, desça sobre cada um deles, trazendo um renovo, trazendo um ânimo, trazendo uma inspiração, para que sejam grandes homens de Deus na terra. Pai, eu os abençoo nessa tarde, que em nome de Jesus, aquilo que for implantado hoje, amanhã e depois, que o diabo não roube, que o vento não leve, Pai, mas que isso seja selado em seus corações, e que eles tenham desejo sim, de construir um legado para a próxima geração, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Glória a Deus. Se assente, irmãos. Daqui a pouquinho nós já vamos estar liberando. Nós vamos ter o nosso jantar. O Weber vai dar as maiores explicações daqui a pouco. Mas antes disso, deixa-me também dar o meu testemunho para vocês. Eu era conhecido na igreja como o homem do computador. Antes do trabalho da Universidade da Família. Eu só mexia com o computador, era telão, era a projeção, eu que montei os telão, projeção, o programa da igreja, fazia o marketing, as artes, tudo eu que fazia na igreja por muitos anos, a filmagem, tudo isso, o site da igreja. Então era a minha área na igreja. Daí surgiu, o pastor ficou sabendo que tinha um curso para homens. Alguém falou para ele.
Aí ele chegou em mim, eu já tinha sido consagrado a pastor em 2002. Aí o pastor chegou em mim e falou, olha, escuta, diz que surgiu aí um curso para homens. Eu quero que você vá lá, faz esse curso, para você aplicar ele aqui na igreja. O pastor não sabia como que era esse curso. Ele falou, vim falar que tem esse curso. Vai lá, procura saber. Era para um outro pastor ir, mas o pastor não quis. Falou, não, eu não tenho jeito para mexer com esse negócio de curso para homens, não. Aí falou comigo, eu falei assim, bom, eu só mexo com computador, pastor. Ele falou, não, vai lá, que quem sabe dá certo. Aí, falei, tudo bem. Peguei e fui no curso com o pastor Messias. Fui lá fazer com o pastor Messias, o curso. Aí fiz o treinamento, na verdade. Fiz o treinamento com ele para implantar na igreja. Aí fiz o treinamento, fiquei empolgado. Realmente é muito empolgante, esses treinamentos. Aí eu fiz aquele treinamento e voltei para a igreja, O pastor, fiz o treinamento, o curso é joia mesmo. Ele falou, eu tenho uma lista de 10 homens aqui que eu vou te passar. São os piores homens da igreja. Eu, como se diz, ainda meio leigo no assunto, Nem prestei atenção. Ele falou, e tem uma coisa, nós vamos fazer no horário da escola dominical, que é o único horário que tem. Aí eu falei, tudo bem. Eu, numa maior empolgação, peguei a lista daqueles 10 homens, e fui falar com eles da igreja. A maioria eu conhecia. Aí eu cheguei, você está no curso comigo aí, viu? Não tem o curso no horário da escola dominical, o pastor me deu o seu nome aqui, e você vai fazer o curso lá. O curso chama Homem ao Máximo. Eu falei, não, eu não levo jeito para essas coisas, não. Eu falo, não, mas o pastor já deu o seu nome aqui, você é obrigado a fazer. Ele falou, eu não sou obrigado a nada, não. Eu não vou fazer esse curso, não. Eu falei, mas vamos fazer, o curso é muito bom. Então, não gosto desses negócios, não. Aí, tira meu nome dessa lista aí. Aí eu fui para o próximo. Ele falou assim, não, domingo é o dia que eu cuido do cachorro da minha sogra. Eu não posso fazer esse curso. Como é que eu vou cuidar do cachorro da minha sogra? Aí eu falei, mas, gente, esse curso é muito importante para você fazer. Não vou fazer esse curso, não. Aí, cheguei no próximo e falei assim, domingo é o dia que eu lavo o meu carro. Não me põe para fazer nada, que eu preciso... É o dia que eu lavo meu carro. E foram dando desculpa. Cada um dando desculpa, Mas aí o pastor foi muito incisivo, chamou todos eles e falou, vocês vão fazer esse curso. Se você não fizer, todo mundo vai estar excluído da igreja. O pastor Jacinto aqui é da mesma igreja que eu estava. Sabe como é que é o pastor? É brabo, pastor Jacinto? Aí os caras, eles foram na aula. Aliás, dos 10, um disse que não ia de jeito nenhum. Aí só foi 9, Mas tinha um outro irmão que ficou sabendo, o Eudes. O Eudes ficou sabendo que ia ter esse curso. E ele falou assim, pastor, eu quero demais fazer esse curso. Me põe nesse curso. Aí eu falei, mas Eudes, o pastor já me deu a lista aqui, está completo, não tem jeito. Não, me põe nesse curso. Aí faltou, sobrou uma vaga. Aí eu falei, pastor, sobrou uma vaga e o Eudes quer demais fazer esse curso. Já está todo lascado, me põe ele para fazer esse curso aí. Aí, falei, Eudes, deu certo, vai fazer o curso comigo, e nós fomos fazendo. Irmãos, no decorrer do curso, foi assim, vazando, de um por um. Eles não vinham no curso. E eu tentava repor a aula para eles, mas quem disse que eles queriam e dava certo. Bom, resumindo a história, sabe quem que eu formei? Só o Eudes. A turma toda debandou. Aí eu, como líder, formei no culto na igreja, só o Eudes, entreguei o certificado para ele, e me senti, como líder, fracassado. Eu pensei, eu acho que o meu negócio é computador mesmo. Eu acho que eu não levo jeito para essas coisas, E eu fiquei assim, me senti fracassado. Aí, como se diz, aí o Eudes deu o testemunho, foi positivo o testemunho dele. E o pastor gostou demais, e os outros homens, gostaram muito, falaram, eu quero fazer esse curso. Próxima turma, eu quero fazer esse curso. Aí eu falei com o pastor, pastor, vamos mudar essa estratégia, pelo amor de Deus. Vamos abrir vaga só para aqueles que querem mesmo
fazer o curso do Homem ao Máximo. Ele falou, não, então agora você toma conta aí. Aí foi o que eu fiz. Falei, você quer mesmo fazer esse curso? Vai ser assim, a aula não pode faltar. Aí, um por um dos 10, né, 10 comigo, dos 9, foi falando que queria mesmo fazer esse curso. Aí sabe o que aconteceu depois? Dessa turma que fez na segunda, inclusive o Eudes, já pus ele como líder em treinamento. Vamos dizer assim, comigo, né, os 10 formaram e depois se tornaram líderes. Se eu tivesse desistido, irmãos, naquela primeira turma, não estaria hoje aqui para contar a história, né? Só para vocês terem uma ideia, nós perdemos a conta, né, Jacinto? Jacinto também foi um dos líderes que foi treinado com a gente. Nós tínhamos vez de formar 15, 20 turmas de uma vez. As mulheres, então, não vou nem falar aqui, né? Era disparado. E depois, com o tempo, na época do Zé Maria ainda, antes do Marcos, me chamou para ser treinador de líderes. Aí eu fiz o treinamento de líderes. Irmãos, eu acho que eu já treinei mais de 1.500 líderes, tranquilamente, ou mais. Já perdi as contas. E, direto, eu recebo uma notícia. Olha, você lembra que você me treinou? Já treinei muitos, já firmei muitos líderes. Então, irmãos, eu estou dando esse testemunho justamente para dar um incentivo. Você que é líder, não desista da sua turma. Não desista, viu? Pegue, faz isso com amor. Faz isso para Deus mesmo e você vai ver o resultado. E com isso, irmãos, na época que nós começamos, nossa igreja tinha em torno aí talvez de uns 200 a 300 membros. Depois de 10 anos, passou para mais de 3.000 membros. A igreja cresceu assim, esparramou igrejas. Eu mesmo depois fui dirigir uma igreja filial. Então, irmão, se a gente não fizer esse trabalho com amor, com o coração na obra, fazendo para Deus, a coisa não flui, viu? E quem é pastor aqui já pega essa experiência. Não põe aqueles que você acha que está lascado, não. Põe aqueles que precisa realmente fazer. Amém? Quero chamar o Marcos aqui, vai falar sobre alguns livros, e daqui a pouquinho nós vamos liberar vocês, tá? Aí o Heber vai explicar melhor como vai ser essa parte. Amém, queridos? Queria aproveitar o gancho da palavra do Hélio, do pastor Hélio. Você que quer ser um líder, você que está sendo tocado por Deus, eu queria primeiro dizer que você não é voluntário. Nós não temos líderes voluntários na Universidade da Família. Você é chamado por Deus. O voluntário faz quando ele quer, se está afim, se gosta, ou se aquilo tem algum sentido para ele. O chamado não, faz aquilo que quem o arregimentou, o chamou para fazer. Eu queria chamar você para ser um líder e ajudar outros homens a ombrear com outros homens. Nós estamos fazendo pelo menos 3 formações de líderes online por mês. Já conversei com o pastor Elias, com o Hélio, para já marcar um treinamento de capacitação de líderes presencial aqui em Goiânia, para que você se capacite e você seja resposta de Deus. Ei, vou usar a palavra do Prazer Lindão, o trem está passando. Esse é o teu tempo, essa é a janela de tempo que você tem para a gente levantar uma geração de homens. Você é a resposta para essa nação. Muitos estão esperando a resposta do governo, você é a resposta, a igreja é a resposta. E você é a resposta para esse momento. Por favor, procure a gente, mais uma vez, Marcel está ali, Marcel, procura aquele jovem bonito ali, o Deuclides ali, o Deuclides é nosso segurança, entendeu? Olha o tamanho do cara, né? Eu queria falar de alguns livros, irmãos. Esse livro aqui eu li algum tempo atrás, do Os Hillman, e ele fala sobre a cisterna de José, como lidar com as adversidades. Eu e você passamos por dificuldades, eu e você passamos por vários perrengues na vida, e ele conta a história de José, porque José foi jogado na cisterna, e ele fala da sua história pessoal e da história de José, ele traça um paralelo, e como aquela crise preparou a ele para ser um governador, para ser ele alguém relevante. Então muitas vezes eu e você não estamos entendendo o que estamos passando, mas aquilo faz parte do processo de Deus para a nossa vida, e ele conta isso aqui, é um livro fantástico, muito bom de ler, e eu queria indicar para você.
Um outro livro também maravilhoso, não sei se alguém já leu esse livro aqui, 5 Segredos da Riqueza. Esse livro aqui, irmãos, é extraordinário. Craig Hill fala sobre 5 princípios bíblicos para que você possa ter uma vida de sucesso na sua área financeira. Não é livro de teologia no sentido de prosperidade, não. Ele fala, primeiro princípio, que eu e você temos que reconhecer a Deus, reconhecendo que nós precisamos devolver o dízimo para Ele. Segundo, 10%, ele fala sobre a importância de eu e você nos compadecermos os outros. Então ele fala os 10% para ofertar às pessoas. O terceiro, que era o mais difícil para mim, certo, quando eu li esse livro, quando eu tive um tempo com o Craig Hill, até com o seu Jorge na época sobre isso, que é a multiplicação, 20% de multiplicação. Você tem que aprender a multiplicar aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Deus deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O quarto ponto é 10% para o imprevisto. Aquelas situações inesperadas, um pneu estragou, a geladeira queimou, o micro-ondas estragou, e você tem um recurso de 50% para gastar. E ele fala que quem tem visão, Deus dá a provisão. Muitas pessoas assim, se eu tivesse isso, eu faria isso. Comece de onde você está e com o que você tem. E esse livro aqui é extraordinário, irmãos, é um livro fantástico. Um outro livro também do Craig Hill, 2 pulgas e nenhum cachorro, falando de relacionamento. Aqui ele fala da linguagem tópica e da linguagem relacional. Eu li esse livro, irmãos, eu estava indo de São Paulo para São Luís do Maranhão, e eu cheguei no hotel e fui pedir perdão para a Gladys, porque eu estava sendo uma pulga. A pulga é um parasita, ela quer sugar. Por que é 2 pulgas e nenhum cachorro? Porque ele casa querendo sugar ela casa querendo sugar ele, mas não tem cachorro. Você está entendendo? Então, como você trabalhar com esses conflitos, como você trabalhar na linguagem tópica e relacional, entender esses prazos e você poder ter um casamento fundamentado por Deus. Esse livro aqui eu amo também, irmãos. Igreja Mais Lar, do Mark Home. Esse livro aqui fala algo muito importante, irmãos. Aquilo que foi falado aqui, se eu não me engano, o Clésio falou. Ele fala que, na melhor das hipóteses, 60% dos jovens estão abandonando a Cristo na faculdade, e na pior das hipóteses, 90%. No Brasil, em torno de 70% a 80%. Por quê? Porque a fé não é vivida em casa. E ele traz aqui por pesquisa, irmãos, a importância do papel. Ele fala que a influência número 1 sobre Jesus, sobre o Evangelho, é a mãe. Segundo, o pai. Terceiro, os avós. O pastor ficou em 7º. Você está entendendo qual a importância de você gerar fé no coração dos seus filhos? Porque é a fé no coração dos seus filhos que vai dar a estrutura para que ele possa vencer lá. E o último livro que eu queria falar com você, top de linha, se eu não me engano é o livro mais vendido na Universidade da Família. O Poder da Bênção dos Pais. 7 ciclos de bênçãos que você vai aplicar na vida dos seus filhos. Desde a sua esposa grávida até a idade avançada do seu pai. Você é o canal de bênção. Estabeleça uma cultura de bênção. Abençoe os seus filhos. Tenha palavras positivas para os seus filhos. Encoraje os seus filhos. Lance os seus filhos. Prepare os seus filhos. E muitas vezes eu e você não sabemos fazer isso. E o Craig Hill foi um desses homens que Deus escolheu para ensinar a gente a estabelecer uma cultura de bênção. Eu queria indicar esse livro para você. Mas por favor, irmãos, o nosso desejo é que você não somente compre os livros, mas que você leia os livros e coloque em prática. Porque o livro na estante, irmãos, não faz diferença na vida de ninguém. Um livro lido e colocado em prática, ele faz toda a diferença. Muitas coisas, todos esses livros, eu digo para você, pela graça de Deus, eu li esses livros. Por isso que eu estou despertando você para a leitura. Você tem que puxar os teus filhos para a leitura. Você tem que ensinar os teus filhos a ler. Você tem que ensinar os teus filhos a desenvolver bons hábitos. Amém, queridos? Mais uma vez eu quero reforçar a palavra do Clésio. Não estamos aqui para apontar o dedo para você e nem te acusar, mas para te inspirar a mudar de vida. Sabe, eu estava no encontro de homens lá em Nova Andradina, e eles têm lá um trabalho chamado Legendários. Ele estava lá, o Pablo, filho dele, 4, 5 anos de idade. E eles têm um slogan que fala assim: nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e falam ahu, ahu, ahu. A de amor, H de honra e U de unidade. Aí o Pablo olhou para o filho e falou assim: filho, fala para ele. Nós somos homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrecem a avareza, ahu, ahu, ahu. 4 anos de idade. Eu pergunto, quando é que esse filho vai ter crise de identidade? Porque tem um pai que está usando do poder da sua influência e
e abençoando o seu filho, dizendo assim, você é homem. Você está entendendo? Nós estamos falando de um evento legado, irmãos. Nós não queremos que você saia daqui e diga assim, poxa, que palavra boa, já estou pregando de novo. Não, nós queremos que você saia daqui. O que a UDF quer ajudar a gente é ter uma teologia prática. É a prática que faz a diferença. O Edwin Cove fala que a sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Ele fala que a verdade é como uma injeção, ela só funciona se for aplicada. Então o desejo do nosso coração é que hoje você chega na sua casa e abençoe os seus filhos, que hoje você chega na sua casa e dá uma palavra de bênção para a sua esposa, diga quando que ela é linda, quando que ela é especial, quando que você vai fazer a próxima lua de mel com ela, quando você vai dedicar um tempo para ela. Você está me entendendo, irmãos? Deus está nos chamando para uma revolução silenciosa que começa dentro do seu coração, dentro da sua casa. Pense grande, comece pequeno, faça rápido e com perseverança. Pensa nas suas gerações, mas comece pequeno, na sua família, nos seus pontos. Faça rápido, mas só que faça com perseverança. Amém, queridão? Ei, olha para o cara que está do teu lado e diz assim, graças a Deus que você é homem, lindão. 1, 2, 3! Eu queria ouvir uma vez como homem de Deus, assim, será que tem homem de Deus aqui? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Muito bom. Quem que é o próximo da fila aí? Olha que homem lindão, gente. Eita, coisa linda. Graças a Deus que você é homem, lindão. Eita, bonito e cheiroso. Obrigado. O que é isso aqui? Não é não, amigo. É segredo. Vai ficar aqui, ninguém vai tocar. Oh, tá bom, obrigado. Exatamente. Ó, pegou o espírito do negócio. É para a volta da janta. Meus irmãos, seguinte. Vocês vão participar agora de um momento que eu acho que é único nesse evento, que é agora nós vamos ter um tempo para você se conectar a outros homens de Deus. Tudo que nós ouvimos aqui, tudo que nós pudemos sentir e presenciar da presença de Deus, agora tem um outro momento, né? E antes de falar disso, eu quero falar de uma outra coisa que eu estava conversando com o Marcos, e eu queria honrar aqui o meu pastor, pastor Maquino. Pastor, levanta a mão. Está ali. Pastor Maquino, ele adotou a UDF de coração na vida dele. Ele já, 5, né? 5 cursos, acho que quase todos nós andamos juntos na mesma caminhada. E assim, eu queria incentivar você que é pastor, você que é líder, ou você que não é pastor, mas é líder dos seus homens. Caminhe junto com eles, ande junto com eles, faça com que você faça parte da vida deles. Andar com o meu pastor na minha sala de UDF, caminhando por 5 cursos diferentes, não tem preço. É uma coisa que faz uma diferença muito grande na nossa relação, muito grande na nossa intimidade, para que a gente se conheça mais, para que a gente cresça, que a gente entenda as nossas fraquezas e para que a gente possa se apoiar nos momentos que a gente precisa. Faz uma diferença enorme. Não pare no homem ao máximo. Muitos querem ficar só no homem ao máximo e querem parar por ali. Mas persista. Vá aos 11. Eu finalizei os 11. Eu estou esperando a tal da espada. E ela está demorando, né? Me prometeram para Páscoa. Vamos ver se vai vingar. Mas, meus irmãos, nós vamos ter agora um momento de comunhão. Eu queria sugerir a você que você não saísse desse momento agora, que nós vamos ter mais ou menos 1 hora. Nós vamos voltar aqui às 20 horas. 20 horas nós vamos estar aqui. Só um pouquinho. Alguma mudança no horário? Não, só para mim. Ah, tá. Eu vou aproveitar e vou trazer. Eu vou trazer. Às 20 horas nós vamos estar de volta aqui, tá bom? Então, que horas são agora? 18h36. Nós vamos voltar lá naquele anexo onde nós tomamos o coffee break mais cedo. Nós vamos agora termos uma janta,
tá? A janta não está pronta, ela vai estar pronta, esperamos que por volta das 19 horas, mas nesse tempo você vai ter um tempo para conversar, se conecte com irmãos que você não conhece, estabeleça vínculos, estabeleça relações. Esse é um momento excepcional de você conhecer homens que têm o coração voltado, que têm a intimidade, que têm o propósito voltado da mesma forma que nós pensamos. Aproveitem esse momento para que isso aconteça, ok? Seguinte, 8 horas, nós estamos aqui de volta, sejamos pontuais, vamos tentar fazer da forma que nós fizemos no Coffee Break. Parabéns para vocês, foi uma experiência fenomenal. Eu me surpreendi porque foi muito bom. E para valorizar isso, quando a gente voltar, nós vamos ter esse surpresa que está aqui dentro, é um negócio top, muito bom. E vamos sortear também esse livro aqui, O Poder da Bênção dos Pais, que o pastor acabou de falar, do Craig Hill. Então, você vai ter a oportunidade aí de possivelmente ganhar esse livro, tá bom? Eu queria honrar agora, nesse momento, a vida do Fábio. Fábio, vem cá. Fábio Nishimura chegou, estava voando, chegou agorinha. Ele é o presidente da UDF, ele é aquele que nos proporciona atualmente essa possibilidade, né? E eu queria honrar a vida dele, queria que ele falasse um pouquinho, se apresentasse, só para dar um oi, tá bom? E assim que o Fábio terminar, a gente vai estar liberado, então, para voltar para lá, lembrando que às 20 horas nós estamos aqui de volta, ok? Tá joia, obrigado, Heber. Eu prefiro que você pedisse para eu orar, eu não estava preparado para isso. Você vai só se apresentar, falar um pouquinho e já vai orar pela janta também, porque lá vai ser difícil da gente orar. Sim. Perfeito? Então tá bom, tá joia. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que é a primeira vez que eu falo para tanto homem assim. Graças a Deus é o começo, né? Não perdi o bonde ali, estou pulando dentro do bonde. Então, é muito legal, muito prazer conhecer vocês. Eu quero que a gente tenha, assim, eu vou tentar ser o mais aberto possível. Eu, às vezes, por ser japonês, a gente é meio vergonhoso, sabe? Mas eu estou tentando ser um pouquinho mais extrovertido. Bom, meu nome é Fábio, eu sou sobrinho do Jorge Nishimura, fundador da Universidade da Família. Eu estava explicando rapidamente para um amigo que faz uns 30 anos que eu não vejo, como é que eu fui parar na Universidade da Família, né? Mas tem sido uma bênção trabalhar lá e tem sido uma bênção conhecer as pessoas que têm puxado, né, têm levado a palavra de Deus a vários lares, a várias pessoas. Eu acho que o nosso Brasil, mais do que qualquer coisa, precisa de homens de verdade, homens que encaram, que fazem o que tem que fazer da maneira correta. Então, assim, eu fico muito agradecido quando eu vejo que tem homens se importando com a nação, com a família, com aquilo que vão fazer. E eu acho que é isso, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou agradecer pela janta. Podemos orar? Levantar e vamos orar? Deus Pai, eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada homem aqui. Quero agradecer porque o Senhor trouxe cada vida e não foi por acaso. Nós sabemos que o Senhor tem um lugar nesse vagão que está passando para cada um aqui, ó Pai. Nós também pedimos que cada semente lançada encontre um terreno fértil, que venham crescer, ó Pai, e frutificar na vida de cada pessoa. Agora nós agradecemos pelo jantar, pedimos a Tua bênção, Pai, e com gratidão te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, não só o alimento que vamos tomar, mas principalmente o alimento espiritual que temos recebido aqui. Obrigado por cada vida, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, e desculpa te pegar de surpresa. A gente vai aprender. Pronto.